professor Pablo Guimarães, estou com vocês hoje corrigindo a prova da PRF na parte de matemática e estatística e além de raciocínio lógico desse certame que aconteceu aí ontem. Vamos lá para o item 16? Vamos lá, acompanha comigo, vamos lá. Considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa em uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias, julgue os próximos itens. Então nós temos aí o item 16. Se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe, com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Vamos ver como é que fica esse cálculo? Vamos lá para o quadro. Olha só. Primeiramente, esse problema é um problema de regra de 3. Né? Em que ele fala o quê? Ele fala de uma equipe de operários. Então eu vou destacar aqui, ó, os meus operários. Esses operários são 30 operários. Igualmente produtivos, construam uma estrada. Essa estrada tem 10 km de extensão. Então eu vou botar aqui extensão, abreviando, são 10. Essa extensão está em quilômetros. Joia. Em 30 dias, tá aí o meu tempo. 30 dias é a duração desta construção. Aí ele fala o que mais para nós? Ele fala assim, de acordo com o item, se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários. Então, pera lá, tinha 30 operários, recebeu um reforço com 90, totalizando quantos? Totalizando 120. Esses 120 operários têm o mesmo desempenho, igualmente produtivos, dos operários da equipe inicial. Então a estrada será concluída, quer dizer, a mesma estrada nos mesmos 10 quilômetros. Será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Eu quero saber o tempo. Vamos marcar X. Gente, dá um look aqui para mim. Olha para cá. Nós temos nesse trabalho de regra de 3, uma regra de 3 composta. Essa regra de 3 composta, inicialmente, observe aqui nessa coluna do meio, na extensão a ser construída, que eu tenho igual quantidade de quilômetros. E quando eu tenho igual quantidade de quilômetros, gente, a gente trabalhou isso demais em sala de aula, a gente pode simplificar, não pode? E ele não vai fazer parte do nosso cálculo, porque esses fatores aqui, esses números, são iguais. Tudo bem? Então o nosso cálculo vai ser apenas com operários e dias. Ora, primeiramente nós colocamos uma seta para cima na coluna da incógnita, onde tem X. E aí nós vamos colocar uma seta para cima aqui. E aí vamos perceber que, analisando e comparando os dias com os operários, vamos perceber que a relação é inversamente proporcional. De que maneira? Se eu aumentar o número de funcionários para a construção desta estrada, dessa rodovia aí, nós vamos gastar mais ou menos dias. Então, com mais operários, vamos gastar menos dias. Então, o número de dias diminui. Quando uma coisa aumenta e a outra diminui, a relação é inversamente proporcional. E lembre-se, se a relação é inversamente proporcional, a setinha que nós colocamos do lado de cá é uma setinha o quê? Para baixo. Para baixo. Relação inversamente proporcional. E daí nós podemos montar a nossa estrutura matemática. Essa estrutura matemática vai ser obedecendo às setas. Isso foi o que a gente fez em sala de aula demais. Batemos demais nisso em todas as turmas da PRF aí. E não só PRF, hein? Aqui no GRAN a gente bate demais nessa tecla, que é na tecla do trabalho matemático das relações proporcionais. Isso é algo muito importante, CESP adora. Então, nós podemos fazer essa conta? Podemos. Mas tem um jeitinho um pouquinho mais fácil. Qual é esse jeitinho um pouquinho mais fácil? Observe que de 30 operários passamos a 120. Então, quando passamos a 120, nós estamos multiplicando esses números, o número 30, para chegar em 120 por 4. Como a relação é inversamente proporcional, se aqui houve uma multiplicação por 4, aqui tem que ter uma divisão por 4. Uma divisão por 4 significa, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 4, que é um 4. Dividir por 4. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar por 1/4. 1/4 é maior ou menor que 1/5? De acordo com o problema aí, vem cá, olha para mim desse lado aqui. De acordo com esse problema, ele fala para nós aí, deixa bem claro, será concluída em menos de 1/5. 1/4, gente, é maior ou menor que 1/5? 1/4 é maior, 0,25, né? 1/5 é 0,2. Então eu tenho mais, por isso esse item está como, gente? Esse item vai ficar como? Errado. Muito bem? Marque errado no item 16 e vamos passar para o item 17. O item 17, se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários,
e no início do 5º dia 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo de conclusão da obra. Nós vamos ter que montar toda uma estrutura novamente, é uma estrutura que vai ser colocada do jeitinho que a gente colocou agora na questão anterior, só que mudando os dados, né? Nós temos inicialmente 30, 10 de extensão e nossos 30 dias, e depois nós vamos colocar aí uma redução, né, de operários. 2 operários abandonam. Então vamos trabalhar até o 5º dia, tirando 2 operários, ficando só com 28. Quando fizermos esse cálculo, gente, esse cálculo aí vai nos levar a uma perda no nosso prazo, um atraso de 2 dias para 3 dias, 2, alguma coisa, entre 2 e 3 dias. Como o item citou atraso de 10 dias, esse item é um item errado também. Tá joia? Beleza? Então vamos para a próxima. Na próxima, ele tem aí um gráfico mostrando o número de acidentes nas estradas brasileiras no período de 2005 a 2011. E ele fala, considerando os dados apresentados no gráfico, julgue os itens seguintes. Muito bem, item 18. O número de acidentes ocorridos em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorridos em 2005. Vamos lá para o quadro, vamos trabalhar. Olha só, nesse problema, nós temos que comparar os 2 anos propostos. É o ano de 2008 e o ano de 2005. Observe aí na sua prova que o ano de 2008 tem 141, é o número que está lá em cima, em milhares, né? E o ano de 2005 é um ano que a gente trabalha com que valor? 110. Como a gente quer saber quantos por cento maior, lembra da técnica da porcentagem? Para saber quanto maior, a gente divide um pelo outro, trabalhamos isso demais, pessoal. Alô, pessoal, olha, cálculozinho rápido, isso vai nos dar quanto? Isso vai nos dar 1,28. Gente, para saber quanto ficou maior, basta tirar o 1 da história, né? E maior ficou quanto? 0,28. Maior foi o 0,28, que corresponde a 28%. Como o item falou que é pelo menos 26% maior, esse item é um item certo. Marque aí um item certo. Então, item 18, certíssimo. Tá joia, gente? Vamos pro 19, vem pra cá, não me deixa não me esquece. Questão 19. A média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Sequência de dados apresentada no gráfico. Está falando de todos os dados. Mas quando ele pede para você calcular a média, é só entre 2007 e 2010. Então olha no seu gráfico com carinho. 2007, número lá em cima, 129. 2008, 141. 2009, 159. 2010, 183. E ele quer até 2010, parei aí. Se eu somar todos esses números, eu vou achar quanto? Eu vou achar 801. Então vem para o quadro. Eu acho 801, ok? E vou dividir pela quantidade de termos, que são quantos? 5. Isso vai dar um número aproximadamente de 160,2. Isso em valores aproximados. Esse número é a nossa média. Acabamos de calcular a média solicitada. Então, 160,2. Essa média solicitada, turma, ela tem que ser comparada com a mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Opa, o que é mediana, turma? Mediana é aquele termo central, quando temos uma quantidade de termos ímpar. Observe aí que de 2005 a 2011, nós temos 7 termos. Ele pede do gráfico, ele pede de maneira geral. Então, são 7 termos. Qual é o termo mediano? É o 2008, que equivale a 141. Então, 141 é a nossa mediana. Ok? 141. Quem é maior? A média ou a mediana? A média. Se a média é maior que a mediana, esse item é um item como? Errado, porque ele falou que era inferior. Risca aí esse inferior e escreva superior. Superior. Olha aí, ó. Superior. Isso aí exaustivamente trabalhado com vocês, né, gente? Joia? Volta pra cá. Agora uma questãozinha light, aquela questãozinha de brinde que aparece na prova. É a questão 20. Os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Turma, progressão
aritmética. Ó, isso está lá dentro de progressões e sequências. Exaustivamente trabalhado nas aulas de quê? De sequências lógicas, dentro de raciocínio lógico. Mas na matemática também falado, né? Na matemática também falado com suas expressões, os seus ANs, as suas razões. Nesse caso, para ser uma progressão aritmética, qual é o conceito fundamental da progressão aritmética? É ter uma razão que seja sempre constante. Agora, essa razão, gente, vamos considerar, essa razão, ela sempre vai ser adicionada ao valor anterior para se obter o valor futuro. Não é como PG, que você multiplica. Aqui é PA, você vai somar. Então, se você observar os anos propostos, vamos lá nos anos propostos? 2008, 9 e 10. Vem para o quadro comigo. Se você considerar os anos propostos, 2008, 2009, 2010. Considera esses anos. Qual é o valor de 2008, turma? 141 em milhares. 2009, 159. 2010, 183. Observe qual foi o aumento. De 141 para 159, nós estamos tendo um aumento de 18. De 159 para 183, nós estamos tendo um aumento de 24. Esse aumento ficou constante? Não. Esse aumento foi 18 e depois foi 24. Não foi um aumento constante. Olha por quê? Olho no olho. Quero olho no olho. Não foi um aumento constante. Se não foi um aumento constante, eu não posso falar de PA. Porque a PA tem essa característica maravilhosa. O aumento ele é sempre constante. Se eu aumentei 18, eu tenho que continuar aumentando sempre 18 em cada termo. Então isso é uma PA? Não. Logo, esse item que fala que é PA está errado. Marque errado nele aí. Joia? Então até agora não perca não. Nós já fizemos do 16 ao 20 e ficou na ordem. 16 errado, 17 errado, 18 certo, 19 errado e 20 errado. Joinha? Maravilha. Vamos para os itens 21 e 22. Considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T seja representado pela função f de t igual a t mais b, tal que f de 2007 é 129 mil, f de 2009 é 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir. Questão de função. Questão de função envolveu cálculos, bons cálculos, cálculos que deram um pouquinho de trabalho aí, um suadouro para o pessoal, né? Deu um suadourozinho, mas nada que você não consiga fazer. Então, no item 1, o valor da constante A em f de t é superior a 14.500. Você pode marcar, por favor, esse item aí como item correto. Deu 15 mil. Como é que você chegou nisso, Pablo? Você vai pegar cada uma das funções que ele te deu e vai abrir a sua expressão. Eu vou te dar o adianto, porque o trabalho ele é longo. Em outro momento a gente faz isso com mais calma, mas vamos ali para o quadro para você ver a introdução do problema. Olha só. No momento que ele fala para mim que f de 2007 é 129 mil, a gente pode aproveitar, sabendo que f de t é igual a t mais b, substituir e falar que isso aqui é igual a vezes. Quem é o t? Esse cara está no papel de t, não tá? Então, A vezes 2007 mais o B. Aí depois ele falou do F de 2009. 159 mil. Isso vai ser A vezes, quem é o T? Agora o T é 2009. Então põe aí, gente, 2009 mais B. Maravilha. Então você está percebendo que você tem aqui, gente, ó, duas equações com duas incógnitas? Você pode pegar de baixo e subtrair da de cima. Quando você pegar de baixo e subtrair da de cima, você vai encontrar o valor de A, que é o valor procurado, que é igual a 15 mil. Tá bom? Só subtrair termo a termo e esse A vai dar 15 mil. E por isso o item 21 é um item correto. E o item 22, você pode marcar nele um item errado. Porque continuando essa resolução, você vai perceber que a diferença entre, item 22, a diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011 feita pelo referido modelo linear e o número de acidentes ocorridos em 2011 dado no gráfico é superior a 8 mil? Não. Na hora que você fizer isso, você vai perceber que 2011, aplicando aqui, ó, F de 2011, ei do pântano, não faz isso, me perdoa, apaga,
Aqui é 2011, professor. 2011 é igual a A vezes 2011 mais B. Aqui em cima, você vai descobrir o A, você vai descobrir o B. Aí você aplica, e esse aqui você aplica lá, e aí você vai encontrar o F de 2011, que vai dar um valor, que é exatamente o que está no gráfico, de 189, tá? Em milhares, tá bom? Em milhares. Então, isso vai dar 0 e não é maior que 8.000 itens, tá? Errado. Maravilha? Aqui começaram os nossos trabalhos. De fato, trabalhos. Aqui começa o Suadouro. Na parte de função de primeiro grau e depois de uma questão muito boa, muito bonitinha, que é a questão de funções de segundo grau, que começa no item 23 e vai até o 25, para a gente poder fechar. É um item que fala assim, ó. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa, em função do tempo em horas, seja expresso por N igual a menos 0,008 T quadrado menos 35T mais 34. Olha que número carnicento. Menos 0,008. Sai, chuta que é macumba. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de T igual a T0, em que o N de T0 é igual a 0. Partindo de um estado de sobriedade e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica no tempo T igual a T1. Então, coincidindo o T igual a T1. Você observa o seguinte, vem para cá para o gráfico, olha aqui. Observe o seguinte, aqui vale a pena a gente discutir o desenho da coisa. Ó, não é uma coisa assim? Esse cara aqui é o nosso T0, esse aqui é o nosso vértice, né, que ele marcou T1, e esse cara aqui é o nosso T2. Então, T0, T1 e T2. Tudo bem? Ele fala que ele começa a beber aqui, ó, no T0, bebe, até aqui. Aqui ele para de beber e começa ó, a curar, até ficar bom. Entendeu? Então, é essa subida. Sobe concentração, diminui concentração no sangue. É isso que está querendo propor. Tudo bem? Considere, por fim, a figura acima, que representa o gráfico, que é essa que a gente fez, de NT, no tempo, dando um intervalo de T0 a T2, com base nas informações e tomando como 24,3 como valor aproximado de raiz de 589, julgue os itens que se seguem. Pessoal, o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro, por pelo menos 23 horas. Vamos para o gráfico. Você vai pegar o nosso desenho, N é igual a menos 0,008 de T quadrado menos 35T mais 34. Vai substituir esse cara por 1, porque ele quer os limites, né? Quando o N é 1, de 1 a 1, vai estar mais ou menos aqui, ó. Ó. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Não sei. Até aqui, ó. Que tempo é esse? Não sei. Todos esses tempos aqui, gente, acompanha. Era para dar aqui. Acompanha. Aqui vai ser, no nosso gráfico aqui, 1. Então é daqui para cima, né? Daqui para cima, ó, que ele está interessado. Então é desse ponto até esse ponto no nosso gráfico. Quais são esses valores? Quando você colocar 1 aqui, você vai aplicar, você vai gerar aqui uma equação de segundo grau e vai aplicar, lembra da equação de segundo grau? Bhaskara menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Ó, esqueceu? Então pega o nosso online para ver, tá bom? Tem uma aula lá maravilhosa que eu fiz para vocês, dá uma olhadinha lá, professor Pablo, em funções de segundo grau, tá maravilhosa, bem delícia, bem quebradinha. Ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. É isso que é delta. B ao quadrado menos 4AC. A é o termo com T quadrado, B é o termo com T e C é o termo sozinho. Então, uma vez que você fez essa continha, você vai encontrar aí respostas bem interessantes, tanto para o item de número 23, quanto para o 24, quanto para o 25, tá certo? Então, ó, o item 23, você vai marcar nele o quê? Um item certo. Basta aplicar ali, que você vai perceber que ele fala que pelo menos 23 horas e vai dar sim, mais que 23 horas, vai dar uma coisa mais para cima, mais jogadinha aqui, ó. Para te precisar aqui em termos de valores, você que gosta aí de saber quanto é que deu bonitinho, cadê, Pablo? Você esqueceu?
Não esqueci, eu só perdi. Dá 24,3. 24,3. Como ele falou, pelo menos 23, tá tudo certo, tá bom? Então você vai encontrar aqui dois tempos, vem pra cá. Dois tempos, um tempo, o outro tempo, nessas interrogações, tá vendo? E aí, um tempo vai dar, aqui ó, pra te dar precisão, né? Você gosta de precisão, não é? Aqui é assim, te dá precisão, ó. A conta ficou grande, cansou. Ai, ufa, cansei. Estou suando e o meu suor está pingando no chão e eu estou vendo grancursos para me salvar. É assim que tem que acontecer, ó. Qual é a diferença aqui? 24,3. Pronto. Tá certo, pessoal? Tudo bem, gente? Então tá aqui. Daqui nós temos uma resposta para o item 22 certa. Agora vamos para o 23. Vem para cá. Aqui. Gente, nesse item 24 agora. O 23 está certinho. O valor de T2 é inferior a 36. Marque correto. Marque correto. Correto vai dar 34 na nossa resposta. Como é que nós vamos fazer isso? T2, gente, T2, de acordo com o nosso desenho, é uma das raízes. Então basta você resolver zerando o N para encontrar as raízes. A gente fez isso demais em sala. Trabalha com minha função, transforma ela em equação a zero, igual a zero, a igualdade a zero, e aí você vai resolver, Bhaskara normalmente vai achar suas raízes. Uma delas vai ser T1, vai ser o T0, e a outra vai ser T2. T2 vai estar 34. Tudo bem? Então marca certo nessa. E qual que é a última? Então vem, corta para 1. Corta para 1 aqui, agora corta para 2 de novo. Corta para 1, mais uma vez, corta para 1. Muito bem. Corta para o quadro, quero ver se você sabe cortar. Isso. Aqui no quadro, muito bem, a galera tá treinada. Aqui o trem é bom. Aqui no quadro, olha que bacana. Aqui no quadro, ele fala assim, o nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu no tempo T igual a T1, com T1 maior que 18 horas. Você vai fazer para encontrar isso o quê? O X do vértice. Ah, professor, você falou isso. Falei demais. Foi pouco não. Foi pouco não. Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Ó. Você resolvendo a equação, o seu B é 35 e o seu A é menos 1. Você vai achar aqui 17,5. Olha, no seu desenho tem que dar alguma coisa assim, ó. Aqui é 34, aqui é 1, e aqui no miolo você acabou de encontrar que é 17,5. Como o item pediu, maior que 18? Não, errado, menor que 18. Pode marcar errado, 17,5 é menor que 18. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gabaritado essa matemática, essa estatística, esse raciocínio lógico que apareceu na prova. Tá? Essa prova, ela começou tranquila, mas terminou com um bando de cálculo e acredito eu que nas questões de função de primeiro grau e segundo grau, muito concorrente ficou para trás. Acredite, essa vaga é sua. Gran curso com vocês. Um beijo, até logo.